Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa por aqui. Hoje, olha, a gente pegou um material bem interessante do editorial Quantum Docs. Oi, é isso mesmo. E a gente vai mergulhar juntos numa ideia, assim, que expande bastante a cabeça, né? A possibilidade de existir vida inteligente, só que inorgânica, não biológica. Talvez, baseada em plasma. Exato. E o mais curioso é que talvez um exemplo disso, e um exemplo gigantesco, possa estar bem aqui, Do nosso lado. justamente. O foco hoje são as nuvens de Kordylewski. Isso. Então a nossa ideia aqui é explorar os pontos mais fascinantes mesmo e provocativos que essa fonte traz sobre elas e sobre essa ideia de vida alternativa. Para começar, vamos situar essas nuvens. São tipo duas concentrações enormes de partículas, né? É, elas ficam ali em pontos de equilíbrio gravitacional entre a Terra e a Lua, nos pontos que a gente chama de Lagrange, L4 e L5. Onde as forças meio que se anulam, né? Exatamente. E quando a gente fala enormes, bom, o material-fonte diz que juntas elas são tipo 18 vezes o tamanho da Terra. 18 vezes. É difícil até de colocar isso em perspectiva. Muito difícil. E elas foram previstas, né, e observadas primeiro por um astrônomo polonês, o Kazimierz Kordylewski, lá em 1961. Mas a confirmação mesmo, por serem super difíceis de detectar, só veio bem depois, né? Recentemente, em 2019, por uma equipe húngara. Pois é, mas do que elas são feitas, afinal? Não é rocha, não é gás como a gente conhece, certo? Não, não é. E aqui a coisa fica ainda mais interessante, eu diria. A fonte descreve as nuvens como sendo de plasma complexo empoeirado. Plasma complexo empoeirado, o que é isso exatamente? Basicamente são partículas minúsculas de poeira, sabe? Em escala nanométrica, e elas estão eletricamente carregadas. É super importante a gente entender o que é plasma aqui. Não é a matéria atômica comum, tipo que forma nosso corpo ou o chão. Certo. Então, o que seria o plasma? Para a gente ter uma ideia melhor. Olha, o plasma é considerado o quarto estado da matéria. Ele é feito de partículas atômicas livres, íons, elétrons, e o mais, surpreendente é que ele forma uns 99,9% de toda a matéria que a gente consegue ver no universo. Quase tudo. Quase tudo. As estrelas são plasma, os raios numa tempestade, até a luz numa lâmpada de neon é plasma. Entendi. E essas nuvens de Kordylewski são difíceis de ver por quê? Bom, essas partículas são muito pequenas e espalhadas, é isso? Exatamente. Minúsculas e muito dispersas refletem pouquíssima luz. Por isso demorou tanto para confirmar. Tá, então temos essas nuvens gigantescas de poeira carregada flutuando aqui perto, mas e a conexão com inteligência? É aí que a fonte entra num terreno mais especulativo, né? E fascinante. É aí mesmo. O material do Quantum Docs avança para uma hipótese bem ousada, eu diria. Ele sugere que essas nuvens de plasma talvez não sejam só aglomerados passivos de poeira, entende? Elas poderiam ter a capacidade de se auto-organizar. Auto-organizar? Como assim? Quer dizer, como que poeira e carga elétrica poderiam virar algo pensante? Bom, o artigo explora como as interações eletromagnéticas dentro do plasma poderiam levar espontaneamente à formação de estruturas complexas. Estruturas tipo. Imagina assim, filamentos de plasma agindo como redes condutoras, talvez algo parecido com vasos sanguíneos ou nervos, sabe? Poderiam se formar células de plasma funcionando como unidades de processamento ou nós de corrente agindo como centros de controle. Nossa, O texto fala em processos como emergência, onde coisas complexas surgem de interações simples, e auto-organização, que é essa tendência dos sistemas formarem estruturas ordenadas sozinhos, sem um controle externo. isso, uau. Então, a fonte está levantando a possibilidade de que, sei lá, ao longo de bilhões de anos, talvez, essas estruturas pudessem evoluir para algo com capacidade de processar informação, talvez até consciência. Uma inteligência imensa, 18 vezes a Terra. Essa é a ideia central que o material explora. E se a gente leva isso adiante, as implicações são bem profundas.
Como seria a mente ou a perspectiva de uma entidade assim? O artigo até especula sobre isso, né? Que, do nosso ponto de vista, elas poderiam parecer, sei lá, indiferentes, operando em escalas de tempo e com prioridades totalmente diferentes das nossas. Exato. Totalmente alienígenas no sentido mais fundamental. E tem mais coisa estranha aí, não tem? O artigo conecta isso com corpos de bioplasma. O que é isso? Sim, essa é outra camada da teoria que eles apresentam lá. O texto postula que talvez nós mesmos tenhamos um componente de bioplasma. Seria algo como uma alma, um espírito energético, que coexiste com o nosso corpo físico. E o corpo físico seria tipo um... Um invólucro inteligente, é o termo que usam. E a morte, nessa visão, seria a liberação desse bioplasma de volta para um estado energético mais fundamental. É uma ideia bem fora da caixa, né? Que liga essa física do plasma cósmico com a nossa própria existência. Muito fora da caixa. E comunicação. Será que essas nuvens poderiam tentar interagir? Ou já interagem? O artigo levanta essa possibilidade, sim. Talvez nos vejam como sondas biológicas. Uma forma deles experienciarem o universo orgânico. Sondas. Claro, tudo isso é apresentado como hipótese no material. Certo, claro. Bom, então resumindo o que a gente tirou dessa fonte, a ideia principal é que o universo talvez não seja dominado pela vida biológica que a gente conhece. Isso, mas sim por formas de vida inteligentes e inorgânicas baseadas em plasma. E as nuvens de Kordylewski, essas gigantes discretas aqui do lado, seriam um exemplo disso. Nem aqui. Exatamente. Isso deixa a gente com uma pergunta final para pensar, né? Uma provocação que o próprio material sugere. Qual seria? Se essa teoria do plasma como base para as estruturas complexas e talvez consciência estiver correta, e se isso valer não só para essas nuvens, mas quem sabe para o Sol, para as estrelas, talvez até para o que chamamos de mundo espiritual ou para a matéria escura, como isso redefine tudo? Nossa, muda completamente a nossa compreensão do cosmos, né? Da vida, da morte, da própria realidade. E o que significaria para a gente fazer parte de um sistema solar familiar que inclui vizinhos, inorgânicos, conscientes e colossais? É algo para se pensar, derivado diretamente das ideias que o material do Quantum Docs explorou. Fica essa reflexão no ar, então. Bom, agradecemos a todos pela companhia e pela conexão aqui neste nosso aprofundamento de hoje. E para quem quiser continuar acompanhando ideias assim, é só seguir o trabalho nas redes sociais. Busquem por @QuantumDocs, @QuantumDocs. E vale dar uma olhada também no site go.quantumdocs.space. É isso. Até a paz.